Olá, caros alunos. Espero que estejam todos bem, né? Na aula passada, nós falamos sobre culpa. E aí, dentro das considerações iniciais, né, nós vimos que consiste na inobservância de um dever objetivo do cuidado, que produz um resultado reprovável, né? Um resultado previsível e não pretendido nesse contexto. Está lá no artigo 18, inciso 2º, quando o agente deu causa por imprudência, negligência, ali as modalidades de culpa e imperícia. E aí nós vimos também a punibilidade nos crimes culposos, também os tipos penais culposos. Culpa, ela é o elemento subjetivo ou normativo, aí nós vimos essa questão, e as modalidades de culpa, né? Imprudência, negligência e imperícia. Posteriormente, passamos a ver os elementos do crime culposo: conduta voluntária, violação no dever objetivo de cuidado, violação ao dever objetivo de cuidado e o princípio da confiança, produção de um resultado naturalístico involuntário, o nexo causal, também a expressão prevista nessa tipicidade aí na lei, né, nesse contexto de culposidade, e a previsibilidade do objetivo do resultado. Aí passamos a ver as classificações da culpa: culpa consciente, culpa inconsciente, culpa própria, culpa imprópria, culpa presumida e culpa direta e indireta. Aí vimos distinção entre culpa consciente e dolo eventual, culpa consciente e crime de trânsito. Posteriormente, compensação e concorrência de culpas, culpa exclusiva da vítima, né? E graus de culpa. Culpa temerária, culpa grosseira, e também nesse contexto. E o elemento subjetivo e contravenção penal. Hoje, nós passaremos a estar falando aqui, né, sobre os crimes qualificados pelo resultado e já entrar no erro de tipo e exterminar esses dois conteúdos. Eu quero, diante disso, de duas situações. A imagem desse computador é muito ruim, né? Porque o meu computador, ele queimou. Queimou não, eu fiz uma negligência. Deixei o computador em cima da mesa e estava caindo uma água lá do ar-condicionado. Acabou, material eletrônico não funciona bem com água. E ele ficou a noite toda e queimou o computador. Tá, beleza, né? Passada essa situação. A segunda situação foi que o meu querido e amado sogro, essa semana, veio a falecer, né? E aí, estamos passando um momento bem difícil, mas nunca vencido pela batalha. A guerra, ela continua. Estamos firmes para continuarmos nessa batalha aqui, nessa caminhada, enquanto tivermos fôlego de vida. A terceira situação, que daí, com medo de uma eventual apagão aí também, estou até com um aparelho aqui, mapeando aqui o controle da pressão arterial, né? E vou ficar hoje à noite com ele, mas está tranquilo, a vida ela continua, né? Diante dessa fatalidade que ocorreu aí na minha família. Família está todo mundo abatido, meus filhos gostavam, meu sogro era um excelente avô, excelente sogro, excelente pai, e assim, nesse contexto que eu estou dizendo. Mas a vida não pode parar para nós que estamos aqui, né? Que Deus coloca no lugar onde mereceu. Terceiro, não haverá videoconferência, porque eu vou estar viajando hoje, eu vou para um congresso sobre júri e não vou estar em Rondônia. Volto na terça-feira da semana que vem, tá certo? Passado a isso, senhores, nós vamos entrar agora no crime qualificados pelo resultado, né? Como eu disse, tivemos uma perda, uma baixa, mas nós continuamos aqui vivos e prontamente para essa guerra aí, tá certo? Vamos lá. Crimes qualificados pelo resultado. O tema ele vem tratado lá no artigo 19 do Código Penal, que ele diz bem assim, com até a seguinte redação: pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado
menos culposamente, tá? Causado ao menos culposamente. Essa redação do artigo 19, ela foi conferida pela conhecida Lei 7.209, né? E ela trouxe, né, consigo, consagrou a reforma na parte geral do nosso Código Penal de 1984. A redação original, lá no Código de 1940, trazida até então. Evidentemente, senhores, uma interpretação como essa consagraria a adoção de uma responsabilidade penal objetiva, que macula aí princípios que orientam a intervenção penal na nossa ordem jurídica, né? De toda sorte, mesmo antes do advento da Constituição Federal de 1988, a reforma do Código Penal de 1984 já expurgava com a redação transcrita lá no artigo 19 do Código Penal a possibilidade de responsabilidade penal objetiva, né? Com isso, o legislador de 1984 ele sepultou a possibilidade de versarem em ré ilícita, né? Proveniente do direito canônico até então. De acordo com o qual, até então, o agente ele deveria, né, responder por todas as consequências oriundas de sua conduta, ainda que não as houvesse produzido até então mediante dolo ou culpa. Passadas essas ponderações, essas argumentações aqui teóricas, né, nós entramos agora nos crimes qualificados pelo resultado. Os crimes qualificados pelo resultado são aqueles que existe uma conduta, né, que constitui um tipo penal autônomo e um outro resultado, e que o qualifica exasperando uma pena. É um equívoco, senhores, dizer, né, confundir-se o crime qualificado pelo resultado com o crime préter-doloso. Crime qualificado pelo resultado, nós vamos entender que não há uma relação de gênero e espécie, na medida em que o crime préter-doloso é uma modalidade de crime qualificado pelo resultado. Com efeito, senhores, nós vamos entender e vamos passar a estudar e a nos adentrar por esses pormenores, né, de forma a miúde, que são 4 as modalidades de crimes qualificados pelo resultado, como nós passaremos a expor. Então, os crimes préter-dolosos ou os préter-intencional, né? O crime préter-doloso é aquele em que o agente ele quer praticar um crime, mas ele acha, ele acaba excedendo, né, e produzindo aí culposamente um resultado mais gravoso que o desejado. O exemplo clássico de crime préter-doloso é a lesão corporal seguida de morte, lá do artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Nessa situação, senhores, o agente ele pretendia agredir a vítima, lesionando, né? Mas, todavia, ele acha excedendo no agir e produzindo aí a morte não desejada da pessoa que foi agredida. Há dolo no agir, automaticamente, nessa lesão, né? E culpa no resultado lá, que é a morte, tá? Em resumo, podemos simplificar isso aqui, que o crime préter-doloso é dolo na conduta antecedente, nessa questão, e culpa no resultado consequente. E aí nós vamos entender porque, por essa razão, se diz que o crime préter-doloso é uma figura híbrida, que é a junção de dolo na conduta antecedente, né? E culpa no consequente, no resultado, né? Nesse contexto, e se tornando essa figura híbrida. Então, o dolo é um elemento subjetivo, ao passo que a culpa é um elemento normativo do tipo penal. E aí nós temos o préter-doloso, um elemento subjetivo normativo do tipo penal. A Marluce, ela perguntou em aulas anteriores, e eu creio que agora vai ficar de uma forma bem aclarada para que ela entenda, né? Porque ela agora nós vamos verificar essa questão do crime préter-doloso, né? Que você observa que é dolo no antecedente, na conduta, e culpa no resultado consequente, dentro desse contexto. E aí nós temos que, para esmiuçar essa questão no crime préter-doloso, um elemento subjetivo normativo do tipo penal. E esse elemento subjetivo, que é o dolo, sendo ele esse elemento subjetivo, aí nós temos que analisar a conduta dolosa.
No crime préter-doloso, o agente ele atua dolosamente, objetivando o quê? A produção de um resultado, que já automaticamente constitui um tipo penal. O exemplo que eu digo é a lesão corporal qualificada pela morte, né? Onde o agente possuía o dolo de produzir as lesões. A produção culposa do resultado mais grave, ela se dá porque o agente atua com culpa, né? Nesse contexto. E isto é o quê? Uma inobservância de um dever objetivo de cuidado com a consequente produção de um resultado previsível. Não há que se falar. Se o resultado mais grave não era o previsível, não há culpa. E, portanto, não se poderia aqui imputar o resultado mais grave. Rogério Greco, excelente doutrinador, né? E promotor de justiça, ele diz que, ele cita o exemplo do capoeirista lá que derruba uma pessoa em uma região de dunas, né, pretendendo apenas produzir-lhe a lesão relacionada à queda. E ocorre que a vítima aí bate a cabeça em uma pedra que se encontrava sobre as dunas. Nesse caso aí, o resultado mais grave não era previsível até então, devendo o capoeirista ser responsabilizado apenas pela lesão corporal e não pela morte da vítima, nesse contexto. Quanto ao nexo causal, que nós já estudamos anteriormente, fica mais fácil aqui para ficar bem aclarado, é necessário que exista esse nexo entre a conduta e o resultado, sob a pena de não se poder imputar a responsabilidade ao agente. Quanto à tipicidade, é imprescindível que a modalidade préter-dolosa esteja prevista em lei. Não há que se discutir. Tipicidade é aquilo que está tipificado na lei. Então, e aí nós vamos entender que tem que haver tanto essas 4 situações, né? A conduta, a produção culposa do resultado mais grave e também esse nexo de causalidade dentro também dessa tipicidade que torna imprevisível. E aí, para que nós sigamos nessa seara de conquista, de busca pelo conhecimento, eu trago aos senhores demais crimes qualificados pelo resultado aqui. Que são 4 modalidades, né? 4 hipóteses de crimes qualificados pelo resultado. Além do crime préter-doloso, né? Que é dolo na conduta e culpa no resultado. Aí nós podemos imaginar uma das situações: dolo na conduta antecedente e dolo no resultado consequente. Nessa situação aqui, o agente ele produz dolosamente uma primeira conduta que já constitui crime autônomo. Automaticamente já tem um crime ali. Mais ainda, atuando dolosamente, ele produz um resultado agravador. É o que pode ocorrer, como o exemplo que eu trago para os senhores, no crime de latrocínio. Roubo qualificado pela morte, previsto lá no artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. E aí, esse crime aqui, né? Por que nós estamos tentando esmiuçar isso aqui? Porque é de extrema importância se nós conseguirmos. Porque se vocês observarem, né, que foi uma situação que até coloquei em prática, foi no caso do homicídio do Gleison, da Cicobi, que eu teria tentando trazer de todas essas formas para o préter-doloso e não deixar com que ele ficasse lá na figura do latrocínio, porque o latrocínio já sai com uma cacetada de 20 a 30 anos. Olha só a tendência. Então, no préter-doloso, não tem essa questão. Então, a pancada para os rapazes que pegou, né, que pegaram essa pena, é de 20 a 30 anos. Então, o roubo qualificado pela morte, ele passa desse contexto. E aí, vai se ocorrer, e pode ocorrer, de empregar a violência dolosamente para matar a vítima e subtrair-lhe os pertences. Foi o que o magistrado entendeu muito bem. O defensor, antes dele ser o defensor, ele tem que ser o julgador da causa. E aí ele vai se entender que o magistrado aplicou a pena ali de uma forma, de uma forma magnânime, né? Então, dentro dessa hipótese aqui, é importante nós entendermos que o latrocínio não pressupõe necessariamente esse dolo na produção do resultado. O latrocínio pode ser préter-doloso também.
Mas isto é com dolo na conduta, né, nessa questão, e culpa em relação ao resultado mais grave, que é a morte da vítima, dentro dessa seara que nós estamos falando, dolo na conduta antecedente e dolo no resultado consequente, né? Então ele age, por que ele age? Ele age com dolo versus dolo, que é dolo no antecedente e dolo no resultado, diferentemente do crime preterdoloso. Não sei se vocês irão entender nesse contexto aqui, que eu estou explicando. Tá, agora a outra forma de crime qualificado pelo resultado é a culpa na conduta antecedente e culpa no resultado consequente. São casos nos quais a conduta básica, quanto ao resultado agravador, estão previstas na própria legislação em sua modalidade culposa. As situações são raras, né, por sinal, e o exemplo são nas formas qualificadas de crime de perigo comum, lá no artigo 258 do Código Penal. É o crime culposo com resultado mais grave, que é a lesão corporal ou morte também culposa. Então, dentro desse contexto, se há de se entender porque essas formas tratadas aqui a miúde, ela vai trazer de grande relevância quando você estiver diante de uma causa. Culpa. E a outra forma é a culpa na conduta antecedente e dolo no resultado consequente. Trata-se de uma situação aqui, que nós vamos ver e entender, né, que essa culpa na conduta antecedente e dolo no resultado consequente. Trata-se aqui da situação de que o agente ele pratica uma conduta culposa, mas logo em seguida ele age dolosamente, produzindo o resultado aí previsto em algum tipo penal. Seguramente aqui eu trago um exemplo clássico lá previsto no Código de Trânsito Brasileiro, que é o agente que atropela a vítima culposamente, mas em seguida, dolosamente, ele deixa de prestar o socorro lá, que está previsível lá no a vítima do acidente, artigo 303, parágrafo 1º, combinado com o artigo 302, parágrafo 1º do 3º do CTB. São situaçõezinhas minuciosas, né? Onde o doutrinador ele pode escrafunchar e querer ferrar o aluno ou o próprio a pessoa que estará fazendo o concurso ali, porque são questões de minúcias diferentes uma da outra, tá certo? Mas aqui como se trata de uma cátedra e eu não poderia deixar de explicitar para os senhores, tá certo? Os crimes qualificados pelo resultado aí, tá? Além do préter-doloso, né? Que é o comum, o latrocínio também, que é bem comum, e o dolo na conduta antecedente e dolo no consequente, e dolo no resultado consequente. Culpa na conduta antecedente e culpa no resultado consequente também. Culpa na conduta antecedente e dolo no resultado consequente. Passado isso, senhores, nós vamos entrar, né, que nós estamos aqui de forma indutiva, né, não tem como eu ter um feedback com os senhores. Nós passaremos agora a estar falando do erro de tipo. O erro de tipo ele está previsto lá no artigo 20, caput do Código Penal. E ele traz a seguinte redação, senhores. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto a lei. Então, como que nós fazemos uma exclusão disso aqui? Por exemplo, se não é um crime doloso e não se admite na forma culposa, por aí você já se pegou o negócio, o feedback da linhada aqui. Por quê? Se não tem dolo e não admite a forma culposa, é uma situação atípica, não é crime. Então, é importante nós registrarmos aqui que se trata de um erro, né? Isto é, uma falsa percepção dessa realidade. E aí nós não podemos jamais confundir com o crime putativo, que está lá na frente, tá? Porque o crime putativo é aquilo que é imaginário. Imaginário é aquilo que eu tenho uma falsa percepção da realidade também, mas só que de forma diferenciada, a qual nós adentraremos também nesse contexto. E sob esse ponto de vista linguístico aqui, erro não se confunde com ignorância, o que é um desconhecimento da realidade.
Sob esse ponto de vista legislativo, a expressão erro há de ser interpretada em sentido amplo, abrangente aí, portanto, abrangendo a ignorância. No erro, o agente ele possui uma falsa percepção da realidade, que é esse erro propriamente dito. Ou simplesmente ele desconhece o que é essa ignorância. O erro de tipo, ele acaba de se recair sobre as circunstâncias fáticas aqui que constituem a elementar do tipo. Trata-se aqui de um elemento constitutivo do tipo penal e, em outras palavras, trata-se de uma situação ou circunstâncias imprescindível para quê? Para a caracterização desse tipo penal. O exemplo que eu trago aqui para os senhores, né, digamos que encontra-se em um local deserto aí e ao se retirar leva consigo aí o aparelho celular de B. Né? Se estivesse em sala de aula seria mais fácil. Eu falaria que está na frente, via o celular de alguém que estando à minha frente, pegaria o celular, acreditando se tratar-se do seu aparelho, que possui a mesma cor, a mesma característica, o mesmo modelo, né? E o mesmo estado de conservação, e aí incorre em um equívoco, né? Que é essa falta de percepção da realidade, em relação ao elemento coisa alheia, que é constitutivo do tipo penal furto, o artigo 155. Então, nesse contexto, essa falsa percepção da realidade não caracteriza esse elemento constitutivo do tipo penal do artigo 155, do artigo 155 do Código Penal. Erro de tipo e crimes omissivos impróprios. Vocês já sabem, nós já falamos dessa figura dos omissivos impróprios aí, é a figura do garantidor, artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, né? Nada obsta que o erro de tipo também recaia sobre esses crimes omissivos impróprios. Não tem, pode recair. Né? E os crimes omissivos impróprios, que nós já dissemos, são aqueles do garantidor lá. Né? Por exemplo, eu posso trazer aqui um exemplo desse erro de tipo, né? Nesse contexto da posição do garantidor. Por exemplo, ele vê uma criança se afogando ali e muito embora ele pudesse salvá-la sem o risco à sua integridade física, nós sabemos se tem risco à integridade física do garantidor também, ele não deve se aventurar, e opta por não fazê-lo. A presencia bem ingressar no mar calmo, em local que aparentemente aí não representa perigo, mas B começa ali a se afogar e debater no mar, observa a cena, né? Mas não se dá conta de que a pessoa se trata de um afogamento, acreditando ser uma brincadeira ali dos banhistas ali, que acaba se afogando. Nesse caso, incorreu em um erro, essa falsa percepção da realidade, tá bom? Então pode cair sobre o garantidor. Muito bem salientar aqui, tá? E espero que os senhores entendam. As modalidades de erro de tipo. O erro de tipo ele pode ser excusável e o inexcusável. O excusável ele é invencível, né? O inexcusável é aquele vencível. O erro de tipo essencial, invencível, inevitável ou desculpável, ele vai se tratar de uma forma aqui, né, bem abrilhantada e de forma bem clara para os senhores. Se eu só conferir aqui, parece que eu falei uma besteira aqui, só conferir, né, quanto às modalidades do erro de tipo. Só um minutinho. É erro de tipo excusável, né? Esse erro de tipo excusável, invencível, inevitável ou desculpável. Trata-se de erro que não se deriva da falta de cautela do autor, do agente aí, dessa pessoa. Por outras palavras, o agente aqui, ele não agiu de forma culposa ao incorrer esse erro. Então, né, aqui tá fácil porque ele esse erro de tipo essencial, invencível, inevitável, desculpável. E não houve ali não se deriva da falta de cautela do agente. Então, né, então não há que se falar, ele se incorre nesse erro. O erro de tipo inexcusável, o vencível, o evitável, o indesculpável, ele diz respeito ao erro oriundo da inobservância do dever de cautela, da culpa, é o contrário do outro, pelo agente. As consequências do erro de tipo variam
a depender da modalidade excusável ou inexcusável, a qual nós adentraremos agora. O erro de tipo essencial e acidental. Então, nesse contexto, o erro de tipo essencial e acidental, né? Esse primeiro aqui, que é o erro de tipo essencial, ele sempre vai excluir o dolo, o essencial. A depender do caso, poderá também excluir a culpa. Mas aí, como no direito nada é fácil, ele tem as suas exceções. Ele se divide em erro de tipo incriminador, está lá no artigo 20 do caput do Código Penal, e o erro de tipo permissivo, artigo 20, parágrafo 1º, né, e que são as discriminantes putativas. E o erro de tipo essencial, né, acidental, ele não afasta a responsabilidade penal do agente, que seja ela do seu dolo, e aí ele pode ser erro sobre o objeto, erro sobre a pessoa, erro sobre as qualificadoras, erro na execução, erro sobre o nexo causal, e resultado diverso do pretendido. Artigo 74. O erro sobre o objeto, né, que é o erro em objeto, e o erro em persona, artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, erro sobre as qualificadoras, erro na execução, aberratio ictus, né, nesse contexto, artigo 73, e erro do nexo causal, aberratio causare, né, e o resultado diverso do pretendido está lá no artigo 74 do Código Penal. O erro de tipo essencial, senhores, há aqui uma ressalva e algumas considerações a fazer. O erro de tipo essencial é aquele que recai sobre elementos constitutivos do tipo penal, destacado pelo artigo 20, caput do Código Penal. E o exemplo que eu trago aqui para os senhores é o agente que subtrai coisa alheia móvel, acreditando lá tratar-se de coisa própria, né? Incorre em erro de tipo o agente que traz consigo substância de entorpecente, droga, desconhecendo esse fato. A pessoa que traz substância de entorpecente, droga, desconhecendo esse fato. Então, esse caso, houve um caso que eu defendi uma senhora lá de Nova União, a qual o filho dela era um acriminado, estava cumprindo pena, e aí ela levou uns rolos de linha, né? O filho dela mandou que ela pegasse uns rolos de linha aqui em Ouro Preto. Ela veio de Nova União, passou na casa da irmã da igreja dela lá e pegou ali os rolos de linha. Quando chegou no presídio, eles tiram aquele canudo do meio. Quando estava tirando o canudo do meio, aquele trem começou a sair as pelotas, que eles fizeram muito bem feito, e saiu as pelotinhas de crack e maconha, né? Ela incorreu em erro de tipo nesse contexto aqui, porque era um erro de tipo essencial. Ela desconhecia, ele recaía sobre o elemento, né? E pode se recair sobre droga também, né? E é também a pessoa que recebe uma arma autêntica aí, acreditando se tratar-se de mero simulacro de arma de fogo. Também pessoa distraída que ingressa no apartamento do vizinho, acreditando entrar em sua própria residência, né? Que crime que é esse? Invasão de domicílio. O acima do simulacro, o crime do porte lá ilegal de arma, né? O do droga, do artigo 33 de droga. Então, são crimes. O 33 é hediondo, ainda para começar. E aí, nós vamos vendo que todos esses casos vai ocorrer o quê? Automaticamente uma falsa percepção da realidade acerca de quê? Das circunstâncias fáticas aqui, que constituem elementar de algum tipo penal. Nos exemplos citados aqui, nós vamos ver que as elementares são a droga, no crime de tráfico de droga, já falei, a arma de fogo no crime do porte ilegal de arma, né? Artigo 14 da Lei 10.826 de 2003, e o domicílio no crime de violação de domicílio, artigo 150 do Código Penal. Como esse das drogas, ontem mesmo eu fiz uma audiência, a qual, olha só, você tem uma percepção da realidade, né, nesse contexto, porque ontem eu consegui desclassificar um crime de porte ilegal de arma, artigo 14, para o crime, o artigo 12 da Lei 10.826, que é posse. Né? Porque, um simples detalhe, um dos PMs disse que a arma não estava no corpo da vítima. Se a arma não estava no corpo da vítima, não tem porte.
e na dúvida absolve o réu. Foi o que o juiz, na sua fundamentação, ele automaticamente disse que na dúvida eu tinha dito, e ele só confirmou que na dúvida absolve o réu. Então, se causou dúvida, 3 PM disseram que a arma estava no corpo da vítima quando pulou do muro, quando pulou a janela. Se ele pulou a janela com essa arma, a arma estava no corpo ou não estava no corpo? A única pergunta que eu fiz. A PM falou, não, ela estava enrolada em uns trapos lá. Então, e aí quando o menino veio, ele falou que a arma estava dentro de uma bolsa enrolada nas roupas dele. Então, nesse contexto, vocês vão entender que é de extrema necessidade, né, ter conhecimento dos fatos, que você vai conseguir desclassificar. Não descaracterizei para o erro de tipo a qual nós estamos estudando, mas sim conseguir desclassificar que a pena da posse é 1 ano, né, a mínima, e ele foi inserido nesse contexto aqui da posse, em vez de ser no porte legal, que não ficaria preso, mas também agravaria a pena. Então, quais os efeitos nesse contexto aqui do erro de tipo essencial? Ela vai depender, senhores, exclusivamente da natureza do erro. Por quê? Porque nós vamos ter, nesse primeiro contexto, o erro de tipo essencial evitável. Por quê? Aí nós teremos a exclusão do dolo, né? Se tem a exclusão do dolo, a punição do agente, ela vai ser pela modalidade culposa. Quando o tipo penal prevê, né, tal hipótese. Se não prevê, é atípico. E aí nós temos que ver um exemplo para nos aclarar o cérebro, que, por exemplo, A está caçando em determinada região, cuja caçada ali é permitida, e ele observa um animal ingressar em um arbusto ali, deflagrando ali disparos contra esse animal, que vem a óbito, né? Aí, quando ele se aproxima, constata que não se trata de um animal, e sim do ser humano, e ainda para ajudar o seu amigo, que também estava caçando no local. Trata-se aí, né, evidentemente, de um erro de tipo essencial, em que o agente incorre em uma falsa percepção dessa realidade, que é elementar do crime de homicídio. Qual é a elementar do crime de homicídio? Matar alguém. Essa elementar do crime de homicídio está lá no artigo 121 do Código Penal. E aí, senhores, aparentemente, trata-se desse erro evitável, né? Inexcusável. E aí, sabia que havia outros caçadores ali na região, cabendo-lhe adotar as cautelas destinadas aqui nesse contexto e evitar o equívoco. Nessa situação, situações como essas, nós vamos entender que o erro de tipo essencial, evitável, ele exclui o dolo automaticamente, né? Nesse contexto. E aí, se ele exclui o dolo, mas permite a sua condenação pela modalidade culposa do homicídio lá, e aí ele será responsabilizado pelo crime de homicídio culposo, artigo 121, parágrafo 3º. A culpa oriunda do erro de tipo evitável, chamamos de culpa imprópria por extensão ou por assimilação. Eu não sei se vocês vão lembrar, a Marlene, na aula passada, perguntou dessa culpa imprópria. E encaixa exatamente aqui agora, nesse contexto. Porque essa culpa imprópria é a culpa oriunda do erro de tipo evitável. Se ela é a culpa oriunda do erro de tipo evitável, ela pode ser chamada dessa culpa imprópria por extensão e aí por assimilação, tá certo? Sanada essa dúvida aí da Marlene, que ficou lá atrás. Eu creio que vocês assistiram o vídeo, né? E ela fez essa pergunta, tá? Evidentemente, senhores, não haverá responsabilização aqui do agente, né? Nesse contexto, que o tipo penal não complementa a modalidade culpa, né? Essa modalidade culposa. Nesse ponto aí, nós vamos retornar ao exemplo anterior, né? O agente que subtrai aí o aparelho de celular de outra pessoa, acreditando ali ser o seu próprio aparelho. Nesse caso, haverá exclusão do dolo em relação ao furto, e como esse tipo penal não admite a modalidade culposa, como eu já venho falando para os senhores, o fato aqui será considerado atípico, tá certo? Erro de tipo essencial, inevitável, excusável. Aqui no erro de tipo essencial, inevitável, né, teremos a exclusão do dolo e também da culpa, né? Hipótese dessa exclusão da conduta aqui humana, né, penalmente relevante, conduzido a essa atipicidade aqui. E aí é importante nós retornarmos ao exemplo anterior do caçador, que deflagra disparos ali em seu amigo,
por acreditar se tratar de um animal ali, né? Vamos imaginar que todas essas circunstâncias aí levaram a crer de que esse rapaz ele estava certo. Vamos imaginar que qualquer aí outra pessoa em seu lugar teria motivos para pensar da mesma forma. E imaginamos, por exemplo, que a área era privada e não havia mais ninguém e o seu amigo ingressou ali sem autorização para fazer-lhe uma surpresa. Situação como essa incorre o atirador, não deriva da inobservância do dever de cuidado, né? O erro de tipo, esse erro invencível, né? Inevitável, desculpável e excusável, nesse caso, vai haver a exclusão do dolo e também da culpa. E o atirador não será responsabilizado penalmente por nada, tá certo? Geralmente ocorrem esses equívocos aí, tá certo? O erro de tipo exclusão do dolo, né? O erro de tipo essencial, ele sempre vai excluir o dolo. E se excusável, excluirá também a culpa, como nós dissemos, né? Então, é simples nós entendermos as razões para afastar o dolo no caso do erro de tipo essencial. O dolo compreende automaticamente aquele binômio lá, consciência, que é o elemento intelectivo, e vontade, o elemento volitivo. Essa consciência, vale recordar que ela é fática e não sobre a ilicitude da conduta. Pois é justamente aí essa consciência fática que se encontra ausente na hipótese em que o erro incorre em erro de tipo. Né? Falta ali a consciência fática, o agente possui uma falsa percepção dessa realidade, o agente não possui aí essa consciência de que atirar contra alguém não possui o dolo de homicídio do artigo 121, tá certo? Erro de tipo e desclassificação de crime. Né? Aqui, senhores, é certo que o erro de tipo essencial, ele exclui o dolo. Na prática, uma desclassificação desse crime, com o enquadramento da conduta lá do agente em algum tipo penal. Exemplo para aclarar é o quê? A ofende B, que é funcionário público atuando em razão ali da sua função. A desconhece essa circunstância que é elementar do crime de desacato, lá do artigo 301, e eu creio que os senhores veem em todos os órgãos públicos aí, desacatar funcionário público, o artigo 331 lá do Código Penal. Nesse caso aqui, não haverá, por parte de A, o dolo em relação ao desacato. Mas vai incorrer na responsabilização pelo crime contra a honra aí, né, de B, nesse caso, que é a injúria lá do artigo 140, com o exemplo que eu trouxe para os senhores. Erro de tipo e exasperação da pena. O erro de tipo e na exasperação na exasperação da pena, né, esse erro de tipo essencial, ele vai afastar o que também? O dolo. Excluir as qualificadoras lá, causa de aumento ou da agravante. Por isso que é importante o estudante de direito e o operador do direito, quando no trabalho diante de qualquer acriminado, ele está ciente dessas situações. Porque pode passar batido pelo magistrado e pode passar batido pelo juiz. Né? E aí, só em uma eventual revisão criminal, depois digamos que tenha transitado em julgado, só em uma eventual ação de revisão criminal, por o tribunal reverter isso aí. Então, a observância dessas situações é de extrema, porque ela vai excluir a qualificadora, né, lá na exasperação da pena, e a causa de aumento ou de agravante. É o caso do agente que agride uma vítima sem saber que se trata de seu próprio pai. Não haverá ali a incidência automaticamente, né, das circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso 2 e do Código Penal. Né? Por exemplo, digamos que no crime lá de Rondominas, como foi várias vezes falado, do camarada que estica o arame e o colega bate. A pessoa que seria penalizada, ela não poderia incidir nas mesmas circunstâncias. Por quê? Porque o fio de arame não foi para matar, não foi para atingir aquela pessoa. Então não poderia incidir as agravantes, sendo ele ali um malfeitor, o algoz daquela pessoa. Então não vai se incidir se ele tivesse uma qualificação ali nesse contexto. Distinção entre
erro de tipo e crime putativo por erro de tipo. Aqui eu trago e chamo a atenção dos senhores, quando chegar nessa seara, que o crime putativo é aquele crime imaginário. Ele vai se tratar ali de uma situação que o agente, ele imagina uma situação fática, que se existisse ali nesse contexto, faria com que ele incorresse aí em crime. Todavia, essa situação fática não existe. Aí o fato acaba se tornando atípico. Tá? Entendeste? Por exemplo, uma mulher acreditando estar grávida, ela ingere ali substância abortiva, não estava grávida e ela ingere essa substância, né? E nesse exemplo aqui que nós estamos trazendo, ela imagina uma situação fática de gravidez. É uma conduta típica do crime de aborto, lá do artigo 124 do Código Penal. Tendo em vista essa gravidez aí, não existe, a conduta da mulher que ingeriu a substância abortiva ali é atípica, né? Não há que se falar em erro de tipo com o crime putativo ali, né? Não há que se confundir nesse contexto. Por quê? Porque não é essa falsa percepção. Ela imaginava que ela estava dentro daquele contexto lá. Diz que tem a gravidez imaginária, né? Eu não sei, porque eu nunca fiquei grávida, então não sei. Então, o erro de tipo, o agente ele pratica a conduta prevista em lei como crime, muito embora não tenha atingido lá com dolo, haja visto incorrer em erro. Nesse caso, ao revés, o crime putativo, o agente acredita estar incorrendo em um tipo penal, né? Mas a sua conduta não encontra prevista em lei. Só aproveitando aqui o gancho, quando eu disse que não tem possibilidade, mas esses dias eu vi num canal de televisão de uma pessoa, de um homem que imaginava estar grávido porque sua mulher estava grávida, né? É até cômico isso aí, né? Mas só para distrair aqui. Não ajudou nada, mas muito embora, vamos em frente. Então, erro de tipo, erro sobre elementos normativos do tipo. O erro do agente, ele recai sobre algum elemento normativo de tipo. E aí nós recordamos que os elementos normativos são aqueles cuja definição depende de uma valoração social, né? Ou por umas expressões, como justa causa, indevidamente, ou jurídica lá, que são as expressões de funcionário público, domicílio, que nós já estudamos. Em casos como esse, estaremos diante aí de um erro de tipo, né? Que esse equívoco do agente recairá sobre circunstância que constitui o tipo penal. Erro determinado lá para o terceiro, artigo 20, parágrafo 2º do Código Penal, responde pelo crime que determina o erro, né? Aqui tem essa possibilidade, né? Na hipótese em que o erro de tipo, ele deverá, o agente provocador do erro, ser responsabilizado lá a título de dolo ou de culpa, a depender do caso, né? Sempre nessa questão. E ele terá excluído o dolo aí e responderá na modalidade culposa. Se houver previsão em lei, cabe salientar. Contudo, nessas hipóteses aí, o erro excusável, haverá a exclusão do dolo e da culpa, tá? O exemplo que eu trago, por exemplo, percebe que alguém esqueceu um aparelho telefônico em um ambiente de trabalho, sabendo que o ambiente é monitorado por câmeras de vigilância, ele pede para B fazer o favor de ir buscar nesse ambiente, afirmando ser ali o proprietário. B pega o aparelho e entrega a A, acreditando ser ele o proprietário. Nesse caso aqui, B subtrai para outra inclusa alheia móvel e não estará, contudo, em curso no crime de furto do artigo 155, né? Tendo em vista aí o fato de ter atuado aí sobre esse erro de tipo, excluirá o dolo e não a modalidade culposa para crime em questão. E por força do artigo 20, parágrafo 2º, né, acima transcrito, esse agente provocador do erro deverá ser responsabilizado. Tá? Então, senhores, aqui eu quero dar um exemplo para vocês, né, que eu já tive esse mal-estar na minha vida. Né? Por exemplo, uma certa feita, um cidadão foi preso e aí pediram para que eu levasse um ventilador abarrotado de celular e dentro drogas também. Né? Esse erro, eu incorreria nesse erro determinado por terceiro, né? O artigo 20, parágrafo 2º aqui. Por quê? Porque eu acabei levando por terceiro. E aí esse terceiro que mandou, que era o acriminado, se eu conseguisse, depois de desencadear, que a prática é outra coisa, ele seria punido por o artigo 20, parágrafo 2º, e ele responderia aqui, né,
pelo crime que determina o erro ali, tá certo? Então, esse erro de tipo provocado por terceiro, ele vai ter algumas situações. Qual? O agente provocador responderá a título de dolo ou de culpa, a depender do caso. E o agente provocado, que incorreu em erro, né? Aí nós vamos ter duas situações para diferenciar. Esse agente provocado, ele ocorreu em um erro de tipo vencível. Haverá ali a exclusão do dolo e poderá ser responsabilizado a título de culpa, né? Nesse caso, no meu caso, poderia ser responsabilizado a título de culpa, se o tipo penal previa tal modalidade. No caso, o tráfico de drogas não permite a modalidade culposa, então seria absolvido, né? Nesse contexto da droga. Agora voltamos para o celular. O agente provocado incorreu em um erro de tipo invencível, haveria exclusão do dolo e a da culpa. Então, trata-se de fato atípico. Eu seria absolvido no contexto geral, tá? Tá certo? Passado isso, senhores, sobre o erro de tipo, nós entraremos agora, né, nesse contexto, das discriminantes putativas. Né? O Código Penal, ele trata das discriminantes putativas em seu artigo 20, parágrafo 1º, que ele vai dizer assim: é isento de pena quem por erro penalmente justificado pela circunstância supõe uma situação de fato que existisse, tornaria a ação legítima, e não há isenção de pena quando o erro deriva da culpa e o fato é punível como crime culposo. Basicamente, está quase que tudo lá do erro de tipo. A diferenciação é que essa expressão discriminante putativa, ela se relaciona de que não haveria crime discriminantes putativa por força de uma situação imaginária, aí a putativa. Explícito aqui, nesse contexto, o agente supõe a existência de uma situação fática. Se existisse, tornaria a conduta legítima. E aí teremos alguma excludente da ilicitude aqui, desse estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal ou o exercício regular do direito, lá do artigo 23 ao artigo 25 do Código Penal, tá certo? Essas três modalidades de discriminante putativa, né? Existem três modalidades de discriminante putativa, e essas três modalidades de discriminante putativa é o erro de tipo sobre a circunstância fática, que constitui a excludente da ilicitude, o erro que recai sobre uma causa de exclusão de ilicitude e o erro que recai sobre os limites da causa de justificação. O primeiro deles, erro sobre a circunstância fática, que constitui a excludente de ilicitude, o agente aqui, ele imagina uma situação que não existe e pratica automaticamente determinada conduta que constitui o fato típico. Situação fática essa existe, atuaria aí amparado pela excludente da ilicitude, né? O exemplo da legítima defesa putativa. E aí, dentro desse exemplo, nós vamos ver que A já foi ameaçado por B, objetivando aí se defender, né, de um possível ataque. Desse desafeto, ele adquire uma arma para se defender aí, né, para a defesa pessoal. E andando por uma rua à noite, mal iluminada, o A percebe que B aí caminha em sua direção. Nesse momento, o A constata que B sacou uma arma, amedrontado e impelido ali pelo Instituto de Sobrevivência. A também saca o revólver que tinha ali em mãos e trazia consigo, efetuando disparos contra B. Aí, após todo o ocorrido, A aproxima-se do corpo de B e se dá conta ali de que ele estava desarmado, né? E havia puxado do bolso uma carteira e não uma arma. Alguns doutrinadores trazem uma carta de reconciliação, uma carta de reativação da amizade, uma carta de desculpa, né? Mas já foi. Então, ele está nessa legítima defesa putativa. O erro que recai sobre uma causa de exclusão de ilicitude é a situação em que o agente sabe exatamente o que está fazendo, mas ele acredita que age por estar amparado de uma ordem jurídica. Esse aqui é um exemplo bem claro, né? É a pessoa que flagra o cônjuge em adultério lá, né? O cara tá lá bem mandando ver na sua esposa, né? Na esposa dele, né? No caso. E aí ele acredita que pode matá-lo amparado ali pela excludente da ilicitude da honra lá, da excludente da ilicitude da legítima defesa da honra. E aí ele percebe, não temos aqui o erro de tipo. O erro recai sobre a proibição da conduta, né? Nesse contexto aqui.
tá? Aí o outro erro que recai sobre os limites da causa de justificação é a situação em que o agente inicia a sua conduta, e aí ele inicia a sua conduta amparado por uma excludente de ilicitude, mas passa a incidir em excesso, acreditando poder continuar na sua reação aí, na sua reação violenta. O exemplo, A vai agredir B, que lhe desfere um soco, repelindo essa agressão aí injusta e iminente, utilizando aí moderadamente dos meios. B, que está em legítima defesa, e aí B continua a desferir-lhe pontapé, acreditando não estar mais amparado pela legítima defesa, né? Haja vista aí o fato de A ter iniciado essas agressões. B passará a agir em excesso punível. Não temos aqui um erro. O agente incorre em um erro de proibição, né, indireto, porquanto se existe esse equívoco em relação aos limites dessa excludente, né? Mas, em resumo, nós vamos ver que essas discriminantes putativas, ela pode derivar do erro de tipo, né, erro sobre circunstâncias fáticas que constituem a excludente da ilicitude. O erro sobre uma causa, né, sobre a causa de exclusão da ilicitude, erro que recai sobre os limites da causa de justificação. Nesse ponto, e aí tem muitas controvérsias, né? Tá certo? A natureza jurídica das discriminantes putativas. Ela vai variar de acordo com a teoria da culpabilidade que se adota. A teoria estrita da culpabilidade, ela vai dizer que as discriminantes putativas sempre constituirá erro de proibição, né? E, consequentemente, excluirá aí a potencial consciência da ilicitude. Já a teoria limitada da culpabilidade, a discriminante, né, putativa, ela pode caracterizar erro de tipo permissivo ou erro de proibição. Essa foi a teoria acolhida aqui pelo nosso Código Penal, tá? Cumpre salientar. Já na teoria da culpabilidade, que remete à consciência jurídica, essa teoria é minoritária, defendida no Brasil por Luiz Flávio Gomes, né? Saudoso Luiz Flávio Gomes. O erro de tipo permissivo, ele não exclui o dolo e nem pode ser tratado como erro de proibição. Erro de proibição, ele é sui generis, excludente da culpabilidade dolosa automaticamente. Se invencível, exclui a culpabilidade dolosa, não o dolo, né? Se vencível, o agente responde pela culpabilidade negligente aí e não pela pena do crime doloso com a possibilidade de redução, tá? Nesse contexto, senhores, é só a título de conhecimento, né? Pode cair em concurso, provas de concurso, pode cair na prova do G2 nossa, então é só a título de conhecimento, essas teorias aí, tá? Erro de tipo acidental. Já o erro de tipo acidental, senhores, né? O erro de tipo acidental, o agente, ele, em uma falsa percepção da realidade acerca de alguma circunstância que constitui elementar do tipo penal. Razão que não haveria aqui de se falar em exclusão do dolo, né? Ele vai excluir esse erro de tipo acidental, o agente será responsável penalmente aí, não tem como escapar, e elas são erro sobre o objeto, erro sobre a pessoa, erro sobre as qualificadoras, erro na execução, erro sobre o nexo causal e o resultado diverso do pretendido. Esses três últimos, erro na execução, erro sobre o nexo causal e erro diverso do pretendido, esses três últimos casos são também tratados como crimes aberrantes, tá certo? Erro sobre o objeto. Vamos direto nele, porque as horas se avançam. Já estamos com mais de 50 minutos de aula. O erro sobre o objeto é quando o agente ele se equívoca, né, em relação à relação sobre a qual recai, sobre a relação sobre a coisa, né, sobre a qual recai a sua conduta, né? O exemplo do agente que subtrai uma joia de bronze, acreditando ali se tratar de uma joia de ouro, né? Como se percebe, esse erro de tipo não essencial não recaiu sobre um elemento constitutivo do tipo, artigo 155, e no caso aqui em tela, o agente deverá ser responsabilizado automaticamente pelo crime de furto, né? Pelo crime de furto. E o erro não altera aqui em nada o enquadramento típico. Evidentemente, né, diante desse caso aí, senhores,
é bom salientar que o erro sobre o objeto poderá conduzir aqui, ou conduzir nesse contexto, a incidência lá do princípio da insignificância também, né? Situação em que o agente acredita estar subtraindo um objeto de valor, mas que, em verdade, é de valor ínfimo, tá certo? Erro sobre a pessoa, né? Esse erro sobre a pessoa, esse erro em persona, é quando o agente ele pretende cometer o crime contra alguém, mas ele equivocadamente, em relação à identidade da vítima, atinge um terceiro. Exemplo, A dirige-se até a residência de B com a intenção de matá-lo, né? Lá chegando, ele encontra C, que era um irmão gêmeo de B, e aí, acreditando tratar-se de B, ele, acreditando, né, tratar-se de B, ele soca fogo ali em B, e A, que nem sabia de B, possuía, né, A não sabia que ele possuía um irmão gêmeo lá, atira contra C, matando. Nesse caso aqui, senhores, ocorrem erros sobre a identidade da vítima. Esse erro sobre a circunstância fática, que não se caracteriza automaticamente sobre essa elementar do tipo lá do artigo 121. Expressão matar alguém, né? Pois foi exatamente o que ocorreu aqui nesse contexto, né? Do exemplo que trouxemos. O agente apenas se equivocou em relação à identidade da vítima aqui. As consequências para esse crime aqui, para o agente, no caso do erro sobre a pessoa, artigo 20, parágrafo 3º, que vai solucionar. O erro contra a pessoa, contra a qual o crime é praticado, não isenta de pena. Não se considera que, nesse caso, as condições ou as qualificadoras da vítima contra quem o agente queria praticar. De uma leitura simplória do dispositivo, nós vamos entender que a aplicação da pena, ela deverá o julgador considerar as características da vítima real, pessoa efetivamente atingida, e levar em consideração as características da vítima virtual, pessoa que se pretendia atingir. O exemplo, né? Nesse exemplo, ele pretendia matar, o sujeito que pretende matar o próprio pai, mas por equívoco atua como uma pessoa muito parecida com ele. Responde como se houvesse aí conseguido matar o genitor. Aplica ali a agravante lá do artigo 61, inciso 2 do Código Penal. Erros sobre as qualificadoras. Os erros sobre a qualificadora, nesse contexto aqui, senhores, nesse caso, haverá exclusão do seu dolo em relação à referida qualificadora. O agente será responsabilizado pela modalidade básica do tipo, né? Modalidade básica do tipo penal. Exemplo, agente que pratica falsidade ideológica, artigo 299, em documentos públicos, acreditando ali se tratar de documentos particulares. Nesse caso aqui, ele será responsabilizado por essa falsidade ideológica e desconhecendo a circunstância fática de se tratar ali de documentos públicos, não incorrerá na forma qualificada deste crime aqui, tá? Entendeste? Por quê? Nesse contexto, ele não vai se incorrer nas qualificadoras, que aumentaria a pena dele, tá? Erro na execução, aberratio ictus, né? Está previsto no artigo 73 do Código Penal. Ele faz assim: quando por acidente ou por erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia atingir, atinge pessoa diversa. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atentando ao disposto do artigo parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. No caso, ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70. Então, a situação aqui é em que o agente comete um equívoco na execução da conduta criminosa. É o caso lá de Rondominas. Muito bem, o Vilmar perguntou várias vezes, é o caso lá de Rondominas. Então, o exemplo mais convencional, porque o Ministério Público queria uma tentativa de homicídio. E desclassificar para que erro na execução, a pena é bem menor, né? Então, o erro na execução criminosa, exemplo mais convencional, relaciona ao erro de tiro aqui. A atira em B, mas o disparo era para C, né? Então, no caso, o fio colocado do arame lá, só inverter os polos. O fio do arame inverte por tiro
tira o tiro, coloca os arames. Era para B, mas acabou atingindo C. É importante a situação aqui, ela se diferencia daquela que se caracteriza o erro sobre a pessoa. Por quê? No erro sobre a pessoa, o agente ele não erra o disparo, não erra a execução. O erro na identificação da vítima, o agente vê B e acredita tratar-se de C. O erro na execução, a gente identifica a pessoa correta, ele sabia que o cara ia passar naquela região e ele quer atingir B, seu desafeto, e dispara contra ele, mas erra o tiro e atinge C. Tá certo? As situações ali, portanto, são distintas. As consequências jurídicas são as mesmas medidas lá em que o artigo 73 traz e impõe a observação de quê? Das regras do artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, né? Que versa sobre o erro, a pessoa. Não se consideram condições ou qualificações da vítima, senão as das pessoas contra quem o agente queria praticar o crime, tá certo? O outro exemplo nós tratamos A pretende matar B, deflagra disparos contra ele, mas erra e acaba atingir C, matando ali. A praticou um crime de homicídio tentado contra B e o homicídio culposo contra C, né? Contudo, a regra lá do artigo 73, ela vai explicitar o quê? Combinado com o artigo 20, parágrafo 3º, deverá ser responsabilizado por um único crime de homicídio consumado. Muito embora tenham consumado um homicídio em relação a C, vítima real, e será responsabilizado pelo homicídio de B, vítima virtual. Essa regra aqui, né, para aberratio ictus, com o resultado único, é empregado na hipótese em que temos mais de um resultado na execução do crime. Tá? Erro na execução com mais de um resultado. Né? Erro na execução com mais de um resultado. Então, nós vamos ver aqui que o agente ele erra na execução da conduta, produzindo mais de um resultado nesse contexto. E aí, o exemplo que eu trago, A pretende matar B, pretendendo agir, deflagra ali, disparo contra ele, acaba por atingir B, que pretendia, mas o projeto da arma perfura o seu coração e acaba também por atingir C. Nesse caso aqui, o artigo 73 determina a incidência a regra do artigo 70, né? O atirador do nosso exemplo aqui, que trouxemos, ele vai responder pelo crime de homicídio consumado aqui em relação a B e agravar a pena em um patamar que varia de 1/6 até a metade para a outra vítima. Erro sobre o nexo causal aqui. Né? Aqui, senhores, a situação em que o agente, em relação à causa que produziu o resultado, ele age dolosamente praticando a conduta e produzindo o resultado. Exemplo, A pretendendo matar B, deflagra disparos em sua direção, B atingindo. E por força lá do impacto, dos disparos, cai pela janela do apartamento em que se encontrava, no 20º andar de seu edifício, e o laudo cadavérico vai lá e diz que B faleceu em decorrência do traumatismo craniano sofrido com a queda, e não dos disparos sofridos. Nesse exemplo, o erro do agente diz respeito apenas à causa que ensejou o resultado. E aí, nesse caso, ele deverá ser responsabilizado pelo crime de homicídio doloso. Por quê? Pois o erro sobre o nexo causal não possuirá maiores consequências jurídicas. Não pode confundir erro, né, sobre o nexo causal, que é a aberratio causaria, com dolo geral. O dolo geral, dá uma pincelada aqui nesse dolo geral, por quê? Ocorre na hipótese em que o agente acredita ter consumado o delito em verdade. Somente vem à tona aí a se consumar quando esse agente pratica uma conduta posterior aí, objetivando aí que ela está morta. Enterra o cadáver, né, nesse contexto, e posteriormente ele descobre que a vítima aí morreu em decorrência da asfixia por ter sido enterrada viva. A diferença reside aqui no fato de que, senhores, de que no dolo geral o agente ele provoca, né, ele pratica mais de uma conduta aí. Por quê? Mais de uma conduta sucessiva. Já o erro de nexo causal, ele vai, nexo causal, aberratio causaria, a sua conduta, ela se torna única, tá certo? Último tema de hoje, resultado diverso do pretendido, aberratio licti ou aberratio crimes, né, é tratada lá no Código Penal, no artigo 74, que traz a seguinte redação. Fora dos casos do artigo anterior, quando por acidente ou por erro na execução do crime,
sobrevêm resultados diversos do pretendido, né? O agente responde por culpa e o fato é previsto como crime culposo se ocorre também o resultado pretendido. Aplica-se a regra aí do artigo 70 deste Código. O artigo 74, ele acaba por complementar, né? É um complemento à regra do artigo anterior, como já vimos, trata dessa aberratio ictus aí, erro na execução. Na regra do artigo 73, o erro na execução, nós temos uma relação aí, pessoa contra pessoa, pessoa versus pessoa. O agente quer atingir determinada pessoa. Ele erra o disparo e acaba por atingir uma outra pessoa. Já na regra do artigo 74, o resultado diverso do pretendido, a relação é crime versus crimes. Isso porque o agente pretende praticar um determinado crime, mas por erro na execução acaba produzindo um outro crime aí, tá certo? O exemplo é aquele em que o agente quer quebrar a vidraça, né? E aí ele atira uma pedra, pratica ali o crime de dano, artigo 163, ele erra ao atirar essa pedra e acaba atingir um transente ali, produzindo uma lesão corporal, artigo 129, tá certo? A solução para um caso como esse é o que está elencado no artigo 74, onde o agente deveria ser responsabilizado pelo crime de lesão corporal em sua modalidade culposa. Mas aconteceria se inverter. Aí nós devemos imaginar o que aconteceria se nós invertêssemos esse exemplo, né? O agente que atira uma pedra para atingir uma pessoa, pretendendo produzir uma lesão corporal nela. O agente erra e acerta uma vidraça, estilhaçando. Nesse caso, não se aplica a regra do artigo 74, né? Pois o resultado pretendido não admite essa modalidade culposa e o crime de dano do artigo 163 somente é possível na modalidade culposa, tá certo? Resultado diverso do pretendido com mais de um resultado, unidade complexa. Aqui o tema é bem curtinho, né? Porque ele vai tratar, ocorre esse resultado diverso do pretendido com mais de quê? Mais de um resultado, com uma unidade complexa quando o agente erra na execução da conduta, e produzindo mais de um resultado. Exemplo, A atira uma pedra contra uma vidraça, pretendendo destruí-la. Artigo 163, crime de dano, né? A pedra atirada acerta a vidraça, despedaçando, mas atinge também B, produzindo a lesão corporal do artigo 129. Nesse caso, o artigo 74 determina a incidência da regra do artigo 70, né? E, em outras palavras, eu posso dizer aos senhores que o julgador aqui, ele deverá condenar o vândalo, o vândalo aqui nesse contexto, né? Pelo crime mais grave, exasperando a pena aí, né? A sua pena em um patamar que varia de 1/6 até a metade, tá certo? E é naquela forma lá dos princípios da consunção, tá? Que nós estudamos anteriormente. Dá para ser aplicado aqui nesse contexto também. Tá bom, senhores? Senhores, chegamos ao final da nossa aula, tá? Dos crimes qualificados pelo resultado e do erro de tipo, tá? Eu não vou ficar aqui trazendo pormenores, até porque essa aula foi bem exaustiva, né? E aí, no final da nossa aula, tem uma tarefa lá, uma atividade. E essa atividade, como eu tenho dito, tá lá. Agora eu coloquei de forma até mais clara lá no contexto, porque nesse G1 teve muita confusão dos alunos, perguntando se a tal atividade valeria ponto. Não, essa atividade não vale ponto. Porém, ela é abonatória, né? Ela vale como abonação de faltas, tá certo? Então, você tem que entrar lá de todo jeito e fazer, mesmo ela não valendo ponto. Porque se você não entrar lá e fizer a tarefa, subtende que você faltou nessa aula, tá certo? Então, eu peço a vocês que façam lá a tarefinha, porque se não fizerem, levarão falta, tá certo? E, no mais, pontuação não vale, vamos dar uma atividade avaliativa mais para frente, tá certo? Senhores, até aqui o Senhor tem nos sustentados. Agradeço aos senhores que estarão assistindo essa aula. Se não assistirem também, não posso falar o F maiúsculo, né? Porque vai contra a nossa índole, né? Tá? Mas eu espero quem assistir que tenha um bom proveito e eventuais dúvidas na próxima aula. Já estarei em Rondônia e nós trataremos e conversaremos sobre eventuais
dúvidas, tá certo? Muito obrigado, só tenho a agradecer a todos que estarão assistindo essa aula. Até mais.